Boa madrugada, meus amigos árabes. Bom, eu tava. Eu tava pensando ali agora, né? Tava comendo antes de entrar aqui. Geralmente eu gosto que essa seja a última coisa que eu vou fazer no dia. Embora nem vai ser, né? Tô lembrando agora que eu preciso fazer as malas amanhã. Que eu vou passar o final de semana lá em Riachuelo, né? É, E aí eu tava, né? O tema original era falando sobre isso, né? No início. 30 segundos de vídeo, ainda tá no início, né? Mas a primeira fala era que eu tava pensando o dia todo, né? Talvez esse fosse o último vídeo que eu ia fazer, né? Porque dependendo de como as coisas aconteçam, talvez eu perca um pouco o ânimo, né, pra fazer. Nossa, dá uma sensação muito estranha pensar isso. Mas isso tem me feito bem, talvez não seja o último. Não vai ser o último, né? Porque eu lembrei que domingo eu vou estar de volta aqui, né? Queira Deus que sim. Então, domingo certamente ainda tem, né? É porque segunda-feira pode ser um dia pesado, né? Pode ser um dia bom, claro. Pode ser que não aconteça nada, né? Mas segunda-feira, dado o meu planejamento, a tendência é ser sim um dia que aconteça alguma coisa, né? Enfim, é, sobre hoje foi mais um dia filipístico. Nossa, hoje choveu muito, choveu bem aqui. Obviamente mais um dia pensando muito nela, né? Como sempre, como costumeiro, como desde que eu conheci na real, né? Assim. Ontem falei com o pai dela e sempre muito educado, muito de boa. Mas eu senti que talvez dessa vez tenha sido um pouco menos receptivo, não sei se estava cansado, né? Mas aí já começam algumas minhocas na cabeça, né? Bom, hoje é dia 11, né? Estamos na madrugada do dia 10 pro dia 11. Então, em teoria, faltam 20 dias, né? Eu vou contar uma coisa. Eu geralmente, no começo, assim, quando ela foi, eu comecei a criar na cabeça assim, faltam 180 e poucos dias, acho que era 185, né? No começo. E aí eu, com o passar dos tempos, né? Até depois que aconteceu, porque quando aconteceu o que aconteceu, ainda faltavam uns 150 dias, eu acho, era bastante coisa ainda, né? Não que 20 dias não seja bastante coisa, né? É bastante coisa se for 20 dias, né? Porque é capaz de faltar ainda. Bom, se for voltar em outubro mesmo, aí a vida pode estar totalmente diferente, né? E aí pode ser bem complicado, mas outubro, mês 10, né? Estamos em abril, seriam 6 meses, né? Seriam mais ou menos aí 180, né? Ainda faltaria muito, né? Então nem dá pra falar, faltava muito ainda. Enfim, e aí eu contava muito com, né, com os dias brutos, tipo, faltam 180 dias e tal. Mas com o passar do tempo, assim, quando foi chegando ali por volta de 100 dias e tal, quando nós voltamos a nos falar, né, recentemente, eu começava a contar, assim, eu sabia que dia 1º de maio cai numa quinta-feira, né? Então eu comecei a dosar por dia da semana. Tipo, faltam. Eu preciso aguentar mais 3 quinta-feiras, né? Agora, né? Essa passada quinta-feira. Agora eu preciso aguentar mais duas, né? Teoricamente. Porque a terceira é dia 1º. Mas aí eu ficava tipo, não, faltam 10 quinta-feiras, faltam 9 quintas-feiras. Então agora faltam, né, teoricamente duas. Mas é que eu acho que talvez eu tenha algumas pistas mais fortes na segunda-feira. E eu não sei se isso é bom, né?
Eu não sei se isso é bom, porque assim, na teoria é bom saber, né? Mas na prática, se for revelado a mim, em outubro, embora eu saiba que eu possa ir ao país lá nas férias, né? Posso tirar férias aí em julho e tentar fazer isso aí. Ainda faltariam 2 meses, né? 2 meses e pouco. O grande lance é que daria sim um balde de água fria, né? Porque uma coisa é voltar agora, né? Daqui a 20 dias. Ainda que pareça uma eternidade quando olha assim, é uma coisa, né? Agora, quando pensa assim, em outubro, né? Dá um certo gelo, né? Enfim, também não quero ficar todo o vídeo falando sobre a mesma coisa, né? Sobre essa insegurança e tal, de que se vai voltar, se não vai voltar, né? Pra não ficar repetitivo, né? Bom, antes de entrar aqui eu tava fazendo um negócio que é muito bom, né? Eu vou contar uma aleatoriedade aqui, eu tô sozinho, né? Ou seja, eu tô falando com a minha própria consciência, né? Eu tava bebendo água enquanto eu urinava. Isso é incrível, assim. Isso é uma sensação muito legal. Parece quando você tá no mar e tá chovendo, né? Porque você, tipo, tá se molhando com a chuva, mas você já tá molhado pelo mar. Então, tipo, é meio paradoxal, né? Então, essa sensação é legal, porque ao mesmo tempo que você está desabastecendo, você está abastecendo, né? Parece que você está bebendo e já está saindo ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. E eu também agora, eu estava pensando, é engraçado como durante o dia eu fico pensando coisas que eu vou falar aqui, e às vezes eu acabo e não falo, né? E agora eu entendo como os pacientes se sentem, né? Porque às vezes eles falam sobre isso, tipo, não, eu pensei tanta coisa para falar e não consegui falar, né? Só que eu tenho 10 minutos aqui, né? Não costuma passar muito disso. Só passou uma vez, mas foi um minutinho só. Licença poética, né? Mas eles têm 50, né? Uma hora. É importante gerir o tempo, né? Às vezes eu tento extrair de algumas questões importantes, mas é também uma forma de render um pouco aquela questão, porque é importante, claro, toda questão é importante. Mas, pô, se você tem 50 minutos, você consegue, né? Se tivesse 50 minutos falando, certamente ia lembrar, né, de tudo que eu pensei em falar hoje, né? Eu tenho visto bastante vídeos sobre significado de músicas, né? E tem sido legal também. Tem sido interessante saber o significado de algumas músicas. E eu me sinto mais identificado com algumas, né? Eu fiquei sabendo, por exemplo, que um dos meus ídolos de infância, né, o Renato Russo, ele teve uma paixão, uma prima que tinha um nome bem parecido com o nome da pessoa que eu, né, tô sofrendo um pouco, né? E tem uma música com esse nome, aí ouvi, e aí vem, eu li um pouco a letra também e vem algumas lembranças, né? Outras músicas também, algumas músicas do Engenheiros, né? Eu, por exemplo, já tinha, na época que ela estava para voltar em dezembro, eu tinha colocado um story com uma música do Engenheiros que me lembrava muito ela, né? E aí depois de analisar bem a letra, me lembra muito, né? Tem tudo a ver. Então, cara, essas músicas têm me ajudado. E me ajudaram já desde a crise que eu tive em novembro, né? Então, tenho me escorado muito nelas, né? Tenho tentado, óbvio que queria ter conversado com ela, né, esse mês já, não rolou ainda, ela não apareceu. Fico pensando, talvez seja um reflexo daquela vez que nós conversamos, né, que ela falou que com o tempo ela vai esquecendo um pouco das pessoas, né, vai lembrando em ocasiões específicas, né. Eu ainda acho muito aleatório a gente ter voltado a se falar naquela época, né, que a gente voltou a se falar. Eu não entendi muito bem qual era a intenção ali, né? Porque ela falou que não queria amizade de ex e a gente ficou conversando um bom tempo, né? E ela, enfim, ela deu alguns indícios de interesse na conversa, né? Então,
Em alguns momentos, e teve um momento que ela poderia cortar e simplesmente ela dava algum assunto. Então eu ainda não entendo muito bem, sabe? São sinais tão confusos, é um quebra-cabeça tão louco, né? É um filme de suspense mesmo, eu acho, né? E ela falou que minha vida parece um filme, né? Uma vez que ela tava um pouco irritada comigo, né? Com alguma atrapalhada que eu fiz, provavelmente. E tem bastante dedo de filme, assim, esse período que ela tá lá, assim. Filme de suspense, às vezes filme de comédia. Às vezes coisas, sabe? Existem coisas que têm acontecido que, caramba, eu fico assim, mano, se ela soubesse, ela ia rir da minha cara, né? Tipo, olha o que aconteceu com esse otário, né? Aí tá lembrando de mim agora, né, otário? Bizarro, né? Mas é mais assunto pra depois, né? Não vamos passar muito de 10 minutos de novo. Um abraço, espero que esse final de semana seja legal. Amanhã não vai dar pra fazer, né? E domingo eu espero voltar com atualizações positivas, né? Domingo eu devo estar um pouco já ansioso porque no dia seguinte pode ser um dia importante, né? Um abraço, vou sentir falta de fazer na sexta e no sábado, mas o dever me chama, né? Um abraço a todo mundo. Aos árabes, né, que estão me vendo aí.